Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Direitos em Debate, seu podcast dedicado aos temas mais relevantes do direito. Eu sou Rafael e hoje vamos abordar um assunto fundamental para quem está se preparando para o Exame Nacional da Magistratura da FGV, os direitos humanos. Oi Rafael! Oi pessoal, eu sou Daniela e estou super animada com o nosso tema de hoje. Os direitos humanos são um pilar essencial não só para a prova da FGV, mas para toda a formação do profissional de direito, especialmente para aqueles que desejam seguir carreira na magistratura. Exatamente, Dani. E o mais interessante é que nas últimas provas do ENAM, a FGV tem dado um destaque especial para temas bem específicos dentro dos direitos humanos. Você poderia explicar para nossos ouvintes quais são esses principais tópicos? Claro, Rafael. Nas provas da FGV para o Exame Nacional da Magistratura, os temas de direitos humanos mais recorrentes têm sido a Teoria Geral dos Direitos Humanos e o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. Vamos começar falando um pouco sobre a Teoria Geral. Ótima ideia! A Teoria Geral dos Direitos Humanos é, de fato, um tema constante. A FGV costuma cobrar bastante sobre as características dos direitos humanos, como a universalidade, indivisibilidade, interdependência e historicidade. Quer detalhar para nossos ouvintes? Com certeza! Os direitos humanos possuem características essenciais que os definem. Por exemplo, a universalidade significa que esses direitos se aplicam a todas as pessoas independentemente de nacionalidade, gênero, etnia ou qualquer outra condição. Já a historicidade nos mostra que os direitos humanos são fruto de uma evolução histórica, conquistados gradualmente ao longo do tempo. E não podemos esquecer da indivisibilidade e interdependência, não é? Isso significa que os direitos humanos formam um conjunto indivisível e que um direito depende da realização de outro. Por exemplo, o direito à vida está intrinsecamente ligado ao direito à saúde. Exatamente. Outras características importantes são a irrenunciabilidade e inalienabilidade. Isso significa que ninguém pode renunciar ou transferir seus direitos humanos, pois eles estão ligados à própria condição humana. Lembra daquele caso dos anões na França que foi cobrado em uma prova recente? Sim, foi um caso emblemático em que alguns anões aceitavam dinheiro para serem arremessados em eventos. Mesmo com o consentimento deles, essa prática foi considerada inadmissível porque violava a dignidade humana. Esse caso ilustra perfeitamente o princípio da inalienabilidade dos direitos humanos. E também vale ressaltar o princípio da vedação ao retrocesso, muito cobrado nas provas. Esse princípio estabelece que os direitos humanos devem sempre avançar e nunca retroceder. Por exemplo, uma nova Constituição não pode limitar direitos já conquistados. Falando em documentos importantes, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um assunto recorrente nas provas da FGV. Poderia destacar alguns pontos principais dessa declaração que os estudantes devem ficar atentos? Com certeza! A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento marco na história dos direitos humanos. O primeiro artigo já estabelece que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Outros artigos frequentemente cobrados são o artigo 9º, que trata da proibição de prisão arbitrária, e o artigo 13º, sobre liberdade de locomoção. E podemos destacar também o artigo 8º, que garante o direito a um remédio efetivo para atos que violem direitos fundamentais, e o artigo 17, sobre o direito à propriedade. A FGV tem um carinho especial por esses artigos nas provas. Sem dúvida. Avançando um pouco, outro tema muito importante é o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. As provas frequentemente abordam tanto o sistema global quanto o sistema regional, especialmente o interamericano. É verdade. E dentro desse tema temos visto várias questões sobre o controle de convencionalidade. Você poderia explicar um pouco sobre esse mecanismo que tem aparecido tanto nas provas recentes? O controle de convencionalidade é um mecanismo jurídico que verifica a compatibilidade das leis nacionais com os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo país. Segundo a Corte Interamericana de Direitos Humanos, não só o Poder Judiciário, mas também outras autoridades, como os membros do Ministério Público, devem realizá-lo dentro de suas atribuições legais.
Um ponto interessante é que, ao realizar o controle de convencionalidade, os juízes devem considerar não apenas o texto dos tratados, mas também a interpretação que a Corte Interamericana faz desses documentos, certo? Exatamente. E vale ressaltar que esse controle pode ser feito de ofício pelos juízes, sem necessidade de provocação das partes. A FGV já cobrou isso em questões anteriores. Daniela, outro tema que tem aparecido com frequência nas provas é a questão da igualdade racial e o combate ao racismo. Você poderia falar um pouco sobre o caso Simone André Diniz, que foi cobrado recentemente? Claro! O caso Simone André Diniz é paradigmático. Foi a primeira vez que o Brasil foi responsabilizado internacionalmente por racismo institucional perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Em 1997, Simone denunciou discriminação racial em um anúncio de emprego, mas o caso foi arquivado pelas autoridades brasileiras. Levado à CIDH, o Brasil foi condenado por violar direitos à igualdade perante a lei, à proteção judicial e às garantias judiciais. Esse caso é realmente um marco importante e demonstra como o racismo institucional opera no Brasil. Na mesma linha, as provas da FGV também têm abordado o racismo estrutural, certo? Sim, o racismo estrutural é entendido como um fenômeno histórico e político que permeia as instituições e estruturas sociais. Não pode ser reduzido a uma simples derivação dos sistemas econômico e político, pois está intrinsecamente ligado às particularidades de cada formação social. É um tema que vem ganhando cada vez mais espaço nas provas. E falando em temas atuais, a FGV também tem dado destaque à liberdade religiosa. Recentemente houve uma questão sobre o ensino religioso nas escolas públicas. Pode comentar sobre isso? Sim, essa é uma questão importante. O STF decidiu que o ensino religioso em escolas públicas pode ter caráter confessional, ou seja, vinculado a religiões específicas. Na rede pública, deve ser oferecido o ensino de diversas crenças, mediante requisitos formais de credenciamento previamente fixados pelo Ministério da Educação. E também houve aquela decisão do STF sobre o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana, não é? A Corte entendeu que essa prática está protegida pela liberdade religiosa prevista na Constituição. Exatamente. No RE 494601, o STF decidiu que é constitucional a Lei de Proteção Animal que permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana, a fim de resguardar a liberdade religiosa. Foi um reconhecimento importante da necessidade de respeitar as manifestações culturais e religiosas das comunidades tradicionais. Não podemos deixar de mencionar também a Agenda 2030 da ONU, que tem aparecido em algumas questões. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente o Objetivo 16, sobre paz, justiça e instituições eficazes, são relevantes para a prova. Sem dúvida. O Objetivo 16 da Agenda 2030 trata de promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas. Inclui metas como reduzir a violência, acabar com o abuso e exploração de crianças, promover o Estado de Direito e reduzir a corrupção. Daniela, para finalizar nosso episódio de hoje, que conselho você daria para os estudantes que estão se preparando para a prova da FGV no que diz respeito aos direitos humanos? Meu principal conselho é estudar de forma integrada. Os direitos humanos não são um tema isolado, mas se conectam com várias áreas do direito. É importante conhecer bem os principais tratados internacionais, as características dos direitos humanos e as decisões mais relevantes das cortes internacionais, especialmente da Corte Interamericana. Além disso, fiquem atentos aos casos emblemáticos como o da Simone André Diniz, que mencionamos hoje. Excelente conselho! E não esqueçam de resolver muitas questões anteriores da FGV para entender o padrão da banca. A FGV tem uma forma específica de abordar os direitos humanos. E quanto mais familiarizados vocês estiverem com esse padrão, melhor será o desempenho na prova. Com certeza. E lembrem-se sempre, estudar direitos humanos não é apenas importante para a prova, mas também para formar profissionais do direito mais conscientes e comprometidos com a justiça social. Chegamos ao fim de mais um episódio do Direitos em Debate. Esperamos que essas informações tenham sido úteis para a preparação de vocês. Na próxima semana,
continuaremos explorando temas importantes para o Exame Nacional da Magistratura. Foi um prazer estar com vocês hoje. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de nos seguir nas plataformas de podcast e compartilhar com seus colegas que também estão estudando para concursos. Até a próxima! Até a próxima e bons estudos a todos!